Olá, uma excelente terça-feira a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E esta semana estamos falando sobre gestão do tempo. E você, como que é a gestão do tempo para você? Você sente que consegue terminar o dia com todas as tarefas importantes e urgentes que você tinha que fazer realizadas? Ou com aquela sensação de que você não conseguiu fazer? Ou até mesmo com a sensação que você trabalhou muito durante todo o dia, mas não conseguiu fazer o mínimo importante que deveria ser feito? Essa é uma questão que eu recebo muito dos meus alunos e mentorados. E hoje nós vamos falar sobre planejamento. Mas antes de a gente começar a nossa aula, peço a você que ainda não deixou o seu like neste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative os sininhos para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Também encaminhe este vídeo para os seus conhecidos que necessitam saber um pouco mais sobre gestão do tempo. E hoje a gente começa com algumas dicas. E a primeira dica que eu trago para você é um planejamento diário e semanal correto. Ele deve contemplar as atividades da sua vida pessoal também. Então, seja do seu pilar saúde, se você vai na academia ou tem algum hobby, seja do seu pilar espiritual, seja do seu pilar família, conjugal, enfim, tem que contemplar. Esse é um dos erros que eu mais vejo nos meus mentorados. Muitos deles vão planejar o seu dia profissional e esquecem das tarefas pessoais. Aí o que acaba acontecendo? O planejamento profissional não sai porque alguma tarefa pessoal acabou interferindo no tempo. Então, essa é a primeira dica de hoje. Se você não anotou, pegue aí caneta, caderno, papel para que você também possa anotar todas as dicas. E a próxima dica é: divida as tarefas grandes em tarefas pequenas para você ter a real noção de tempo do quanto elas realmente vai demorar. Por que eu digo isso para você? Até me recordo aqui de uma situação que aconteceu comigo quando eu trabalhava na engenharia da multinacional. Naquela época eu tive que fazer um projeto de Kaizen, e nesse projeto a gente contemplava reduzir o tempo de setup de uma determinada máquina. E aí o que acontecia? Essa máquina, para fazer o setup, ou seja, mudar o molde de uma ferramenta para colocar o molde de uma ferramenta diferente, demorava 6 horas. E quando eu conversava com o preparador de máquinas, com o supervisor, nenhum deles conseguia me explicar o porquê que demorava 6 horas, algo que na minha cabeça não era cabível 6 horas, porque era tirar um molde e pôr outro. E aí o que, que eu fiz? Fui acompanhar o setup da máquina durante o dia todo. Não desgrudei ali e fui anotando várias situações que eram possíveis ser eliminadas para que a gente reduzisse esse tempo de setup. Então, por exemplo, quando o preparador de máquinas ia buscar o novo molde para colocar na máquina, esse molde não estava no local correto, ele não estava catalogado na prateleira, não estava bem identificado, então ele já demorava ali um tempo para ele identificar o molde. Segundo ponto, ele não tinha as ferramentas exclusivas só para ele, ele tinha que dividir as ferramentas do carrinho com outras pessoas do setor. E aí o que acontecia? Durante o trabalho dele, uma ferramenta que ele precisava para utilizar para soltar ou apertar o molde não estava ali. Aí ele tinha que ficar caminhando o setor buscando a ferramenta. Terceiro ponto, os parafusos não eram padronizados, ou seja, ele tinha várias medidas de parafusos diferentes para prender o molde. Então, ao invés de ele usar uma única chave para soltar todos os parafusos, ele usava 4 ou 5 chaves diferentes. Então, tudo isso fazia com que o setup levasse 6 horas. E com pouco investimento, claro que
para aquele projeto era pouco investimento, porque o tempo que ele perdia por dia era tão grande que valia a pena a gente padronizar todos os parafusos, ou seja, refazer as roscas da máquina e dos moldes. Valia a pena a gente comprar ferramentas e um carrinho de ferramentas exclusivo para esse preparador de máquinas. Enfim, então, com pouco investimento, nós conseguimos abaixar de 6 horas o setup para 30 minutos e com folga, porque ele levava em torno de 10 minutos para fazer a troca do ferramental novo, né? Com tudo isso padronizado, com tudo isso já certinho na mão dele. Então, esse é um ponto importante também para você pensar nas suas tarefas, nos seus projetos, que muitas vezes você fala assim, isso aqui eu demoro 4 horas do meu dia, 3 horas do meu dia. Será que é tudo isso mesmo ou tem desperdício de tempo aí no meio, tá? Então, pegue essas atividades grandes, reparta elas em atividades menores e dá uma analisada antes, porque talvez você vai descobrir aí desperdício de tempo que você pode estar eliminando. Mais uma dica: classifique, depois que você anotou todas as tarefas que você tem que fazer, classifique-as em urgente, importante, delegável e desnecessária. Desnecessária, sim, desnecessária. Porque vai ter muita coisa que talvez você esteja fazendo no seu dia a dia que não é tão importante, que não é urgente e nem precisa ser delegada. Para isso, você pode usar, por exemplo, a matriz de Eisenhower, desculpe se a pronúncia não estiver correta, onde ele traz a seguinte classificação. Se você tiver uma tarefa que é importante e urgente, você tem que fazer ela agora. Se você tiver uma tarefa que ela é importante, mas ela é não urgente, você pode agendá-la. Se você tiver uma tarefa que ela é pouco importante, mas ela é urgente, por ser de pouca importância, muito provavelmente você consegue delegá-la. Agora, se você tem uma tarefa que não é nem importante e nem urgente, provavelmente ela é desnecessária, tá? Então, pense nisso, que é algo que quando a gente está falando assim, parece que não, tudo que eu faço é importante ou é urgente, mas na hora que a gente para pensar, a gente vê que consegue eliminar algumas tarefas. E isso eu digo não só por experiência própria, mas também por experiência dos meus alunos e mentorados. Então, faça esse teste com você também. Próxima dica: determine prazo para cada tarefa. É muito importante você pensar no prazo da tarefa, porque pode ser que você esteja subestimando ou superestimando o seu dia a dia. E aí você pode acabar o seu dia sem fazer as tarefas importantes e urgentes que eram necessárias, porque você estimou errado o prazo de cada tarefa. Também verifique se nessa estimativa você não está sendo muito perfeccionista, muito detalhista, porque é fato. E teste isso com você. E existe até um estudo sobre isso, um estudo de Parkinson, que ele fala o seguinte: que se a gente tiver 8 horas para fazer uma única tarefa, a gente provavelmente vai levar quase 8 horas para terminá-la. Se nós tivermos 4 horas para realizar a mesma tarefa, provavelmente a gente vai levar 4 horas para fazer essa tarefa. É praticamente uma procrastinação, onde você vai postergando, postergando, e a hora que chega em cima do prazo da tarefa, você acaba fazendo. Então, faça essa análise, coloque prazo, coloque tempo para fazer cada tarefa e se comprometa com eles. Se você, por exemplo, tem uma tarefa para entregar, um relatório para entregar daqui 3 dias, e você se comprometer a fazer a análise do relatório em 2 horas, é claro que não estou dizendo a complexidade que você tem para fazer esse relatório, mas se você se comprometer com você mesmo em terminar esse relatório em 2 horas, você vai ver que você vai conseguir fazê-lo, se não em 2 horas, muito próximo disso, tá?
Então, é um teste para você fazer, que eu já fiz, e muitos dos meus mentorados fazem, dá muito certo. Próxima dica: aprenda a dizer não. Isso é muito importante. Depois que você tiver as suas tarefas, e claro, eu falo para você como líder, coloque também no meio das suas tarefas um tempo, como se fosse um tempo vago, mas não vai ser, para aquelas situações em que te chamam, que porque você, como líder, você tem que tomar decisões, você tem que ajudar a sua equipe, então irão aparecer durante o seu dia a dia, e você sabe disso, algumas coisas que não estavam programáveis. Então, você também coloca na sua programação, no seu planejamento, um tempo para algo não planejado que vai aparecer. Só que você também, fora isso, você tem que saber dizer não, porque vai ter muitos pedidos para você que não são importantes e que você não precisa estar fazendo. Você pode delegar, ou você pode postergar. Então, é algo para você também aprender. Esse tempo vago que você deixa na agenda é para você poder atender situações urgentes, situações que realmente dependam da sua decisão. Mas situações que não são urgentes e que não dependam de você, você tem que saber dizer não. Pelo menos o não naquele momento, tá bom? Então, essas são algumas dicas que eu marquei aqui para que você possa fazer o seu planejamento e evitar que ele seja furado. Então, se você gostou dessas dicas ou até utiliza outras técnicas, comente aí no vídeo, deixe o seu comentário, porque nós estamos sempre olhando os comentários para poder também aprender junto com você. E peço para você que ainda não curtiu o vídeo, curta este vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã, às 7h27, para nosso próximo vídeo. Um excelente dia a todos e até amanhã.